De cada 10 escolas no Brasil, 6 possuem regras para o uso do celular pelos alunos. Nesses casos, a permissão é para que o aparelho seja usado apenas em certos espaços e horários. É o que mostra uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet Brasil. O levantamento aponta que em 28% dessas escolas, a utilização do dispositivo pelos estudantes é proibida. Participaram da pesquisa 3.001 gestores de unidades de ensino urbanas e rurais. Nas escolas que atendem alunos até os anos iniciais do ensino fundamental, a porcentagem que proíbe o uso de celular passou de 32% em 2020 para 43% em 2023. Já para as unidades com estudantes até os anos finais do ensino fundamental, subiu de 10% para 21%. Entre as edições 2020 e 2023 da pesquisa, caiu a proporção de escolas que liberam Wi-Fi para os alunos, de 35% para 26%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Prefeitura de Rio das Ostras, no estado do Rio, está informando a população sobre uma fake news que tem circulado por meios de aplicativos de mensagens e redes sociais. Um banner divulgado está promovendo um suposto processo seletivo de empregos no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do município. No entanto, as autoridades salientam que esta arte não menciona que o CRAS é o de Rio das Ostras, o que já indica uma possível tentativa de golpe. As mesmas autoridades informam que o CRAS é uma unidade de assistência social e presta serviços de proteção e atendimento às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e não realiza processos seletivos de emprego. Os responsáveis pelo centro de referência solicitam que a população não compartilhe o print por se tratar de notícia falsa. É responsabilidade de todos combater a disseminação de informações falsas e proteger a comunidade. Informação e recado dados. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Universidade de São Paulo cria um creme antisséptico com proteção prolongada. O produto tem ação por até 4 horas contra vírus e bactérias e contra superbactérias por até 2 horas. Enquanto isso, hidrata a pele. Diferente do álcool 70%, que a ação é limitada a 5 minutos e acaba ressecando a pele. Os testes foram realizados pelo Instituto de Ciências Biomédicas e mostraram que o creme conseguiu inativar micro-organismos que provocam várias doenças, como influenza, sarampo, leptospirose, gastroenterites, infecções urinárias e hepatite A, por exemplo. Já entre as superbactérias, o creme foi capaz de inativar 4 das que foram apontadas por infectologistas de hospitais de referência em São Paulo como as que têm maior impacto. De acordo com o coordenador do Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto da USP, Edson Luiz Durigon, o produto tem como princípio ativo uma substância desenvolvida com nanotecnologia a partir do corante natural fitolocianina. Em contato com células, bactérias e vírus, ele causa uma reação parecida com a água oxigenada, com bolinhas, e vai quebrando essas células, bactérias e vírus. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Você já segurou uma nota de R$200? É a cédula de valor mais alto da família do real. E se você nunca pegou uma delas, não precisa ficar tão chateado assim. Elas, de fato, são meio raridade. Segundo o Banco Central, atualmente elas representam apenas 1,9% das cédulas em circulação no país.
Para facilitar, dá para falar que de cada 100 notas do nosso dinheiro, apenas 2 estampam o lobo-guará e valem R$200. Em números brutos, elas são um pouco mais de 144 milhões e 200 mil cédulas, entre mais de 7 bilhões 670 milhões de notas de real nas mãos dos brasileiros. A nota que, digamos, não se popularizou foi lançada em setembro de 2020, em meio à pandemia de Covid-19. E, além de ser a de valor mais alto, é também a mais cara de ser produzida. Para produzir 1.000 notas de 200, o Banco Central gasta R$325. A segunda mais cara, para comparação, é a de 20, com custo de aproximadamente R$309 o milheiro. Da Rádio 2, Milena Abreu. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. Aumenta o número de beneficiários de planos de saúde. A alta entre maio e junho foi de 0,15%. Assim, os usuários de planos coletivos individuais ou familiares passaram de 50.954.558 para pouco mais de 51 milhões. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na comparação anual, os planos médico-hospitalares tiveram um incremento de 743.137 beneficiários. Já os usuários de planos odontológicos apresentaram uma alta um pouco maior em junho, em relação a maio, de 0,66%. No geral, quando o número de usuários de convênios é avaliado por gênero, as mulheres são maioria, com mais de 50% de beneficiárias, tanto nos planos médico-hospitalares quanto nos odontológicos. Com relação à idade, pessoas com 40 e 44 anos lideram os planos médicos, seguidas pelas de 35 a 39 anos. Nos odontológicos, essas duas faixas etárias tiveram os maiores aumentos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O governo federal lançou em Brasília o projeto piloto do Defesa Civil Alerta, sistema de alertas contra desastres provocados por eventos climáticos. Ao todo, 11 municípios foram selecionados para os primeiros testes: Roca Salles e Mussum, no Rio Grande do Sul, Blumenau, Gaspar, em Santa Catarina, Morretes e União do Vitória, no Paraná, São Sebastião e Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Indianópolis, em Minas, e Petrópolis e Angra dos Reis, no estado do Rio. Em nota, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que a tecnologia criada em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e 4 grandes operadoras de telefonia utiliza a rede de telefonia celular para emitir alerta com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário. O sistema funciona, inclusive, em celulares em modo silencioso. Residentes em áreas de risco vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A arrecadação de impostos volta a crescer no país. Em julho, os brasileiros mandaram para os cofres de municípios, estados e União nada menos que 303 bilhões de reais. No mesmo mês do ano passado, a arrecadação foi bem menor, 256 bilhões. Os números são do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Dá para dizer que, em média, cada brasileiro pagou cerca de R$ 1.400 em impostos em julho. Os responsáveis pelo levantamento avaliam que o crescimento da arrecadação em 2024, em parte, tem relação com a melhora da economia e a melhora da renda e do emprego, já que com mais dinheiro no bolso as pessoas consomem mais e, consequentemente, pagam mais impostos. Mas eles também destacam, por exemplo, a inflação e a volta de tributos sobre os combustíveis que estavam suspensos. Os especialistas ainda explicam que o Brasil tem uma carga de impostos parecida com a da Grã-Bretanha.
Só que aqui os tributos pesam bem mais no bolso da população, já que a renda do trabalhador é bem menor, o que prejudica o desenvolvimento e o crescimento da economia. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Na última década, o número de passageiros de ônibus nas capitais brasileiras caiu quase pela metade. É o que mostram dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. De acordo com o levantamento, ainda houve aumento no número de municípios que adotam a tarifa zero e aumento no nível de subsídios no custo de operação do transporte público. A pesquisa levou em conta a quantidade de passageiros transportados nas seguintes capitais: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Em outubro de 2014, essas cidades transportaram mais de 400 milhões de passageiros por mês, mas esse índice caiu para 223 milhões em outubro de 2023. Antes da pandemia, em 2019, o número de passageiros teve redução de 25,8%. Segundo o levantamento, a demanda pelo transporte por ônibus não deve retornar ao patamar pré-pandemia. Nos últimos 4 anos, 91 cidades brasileiras adotaram a política de tarifa zero. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Plástico, lixo doméstico, papel e até mesmo resíduos de construção civil. São apenas alguns exemplos de materiais que acabam sendo jogados no chão, em terrenos, praças, entre outros locais a céu aberto. O descarte irregular de resíduos segue em um desafio para 43% das cidades brasileiras, que continuam destinando lixo incorretamente. A última edição do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana 2023 da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, revela que nenhum município brasileiro se situa na faixa de pontuação mais alta. De acordo com o presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, membro do Conselho da ONU para temas de resíduos e sócio da S2F Partners, consultoria internacional de gestão de resíduos e economia circular, Carlos Silva Filho, o manejo dos resíduos sólidos urbanos é constituído pelas atividades de disponibilização e manutenção de infraestruturas operacionais. Para uma destinação final adequada com a reciclagem, o tratamento, a recuperação dos resíduos sólidos, potencialmente recuperáveis, recicláveis, e disposição final ambientalmente adequada para os rejeitos. Mas ainda não conseguimos cumprir essa meta, estamos bastante distantes, ainda cerca de 40% dos resíduos no país tem destinação inadequada, contabilizando também aquilo que sequer é coletado, e precisamos realmente de ações para avançar, ações integradas, precisamos de uma política de Estado. Na tentativa de melhorar esse cenário, pesquisadores estão testando drone e inteligência artificial para monitorar o descarte ilegal de resíduos sólidos em áreas remotas. O projeto é do engenheiro Marcelo Mussi, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele explica que os drones, devido à sua mobilidade e alcance, permitem a visualização de resíduos sólidos urbanos em locais de difícil acesso. Já a inteligência artificial ajuda na identificação desses resíduos de forma automática, permitindo assim identificá-los de forma rápida. O advogado especialista em direito digital Mário Paiva acredita que futuramente outras atividades e funções também serão atingidas por essas novas tecnologias. É possível hoje, por exemplo, você administrar uma plantação através de drones, através de colheitadeiras, em método à distância, ou seja, transformar a agricultura, transformar as atividades
tem feito uma série de benfeitorias em relação à atividade do agronegócio, seja na administração de máquinas, colheita e drones para distribuição de inseticidas e distribuição também de grãos para a plantação de várias linhas de atividade em relação às plantações. Após o mapeamento feito por vídeo pelo drone, o reconhecimento dos resíduos sólidos urbanos que se deseja identificar, é feita a marcação, envolvendo os possíveis objetos de interesse, no caso em particular, o lixo. Isso permite uma rápida identificação georreferenciada dos locais de interesse. Reportagem Lívia Azevedo. O primeiro semestre apresentou resultado positivo para o programa Operação Foco da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas do Estado do Rio de Janeiro, subordinado à Secretaria de Estado da Casa Civil. Os autos de infração, que são as multas aplicadas nas ações que envolvem os agentes do programa em integração com a Secretaria de Estado de Fazenda, ultrapassaram a casa dos 140 milhões de reais. Um somatório que equivale a 11,54% a mais que o mesmo período de 2023. Em comparação ao primeiro semestre de 2022, o aumento é ainda maior, 136,9%. Nesse mesmo ano, os autos de infração chegaram a quase 60 milhões de reais. Os resultados positivos da integração entre o programa Operação Foco e a Secretaria de Estado de Fazenda contribuíram para o aumento da arrecadação tributária e a recuperação de ativos para o Estado, que podem ser aplicados em diversas áreas. Além disso, as ações contra a sonegação de impostos impedem a concorrência desleal em todo o Estado do Rio. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Ranking de revista conceituada da área de finanças tem 9 empresas brasileiras entre as maiores do mundo. A lista da revista Fortune, publicada anualmente, elenca as 500 maiores companhias do planeta e a representante do Brasil mais bem posicionada no ranking 2024 é a Petrobras, na colocação de número 99, com receita de 102 bilhões e 400 milhões de dólares e lucro de 24 bilhões e 800 milhões. A segunda brasileira melhor posicionada é a JBS, no lugar de número 176, com 72 bilhões e 800 milhões de dólares em receitas. As 3 empresas que completam a lista das 5 brasileiras mais bem colocadas são Itaú Unibanco, na posição de número 189, Banco do Brasil, no lugar de número 217, e o Bradesco, quase no meio do ranking, na posição de número 252. Também aparecem da metade para baixo da tabela a Caixa Econômica Federal, a Raizen, a Vale e a Vibra Energia. No topo do ranking, ocupando o posto de maior empresa do planeta, está o Walmart, com receita de 648 bilhões de dólares e lucro de 15 bilhões. Aliás, esse é o 11º ano seguido que o Walmart encabeça o ranking. Apple e Nvidia, empresa líder em computação de inteligência artificial, completam o pódio de 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.